Boa noite. Boa noite a todos. A paz, tudo bem? Vamos dar início aqui, irmãos? Abra sua Bíblia aí comigo em Romanos, no capítulo 12. Romanos 12. Boa noite, Ana Maria. Paz, tudo bem? Romanos 12, versículo 2 eu vou ler aqui, ó. Romanos 12, no versículo 2, diz assim, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui. Irmãos, hoje eu quero falar sobre esse texto. Eu coloquei o título assim de Como identificar a vontade de Deus para não tomar decisões erradas. Que é uma coisa muito pertinente, né? A gente conversa bastante disso, né? E estou com essa palavra aqui desde o início da semana. E hoje que eu consegui desenrolar ela. Mas eu queria estar compartilhando com vocês isso e para que a gente pudesse entender a grandiosidade. Romanos 12, versículo 2. É isso aí. Bom, primeiro que quem não quer saber disso, né? A vontade de Deus sobre a nossa vida, né? Todo mundo quer. E às vezes, por mais que as pessoas falam, não, a gente tem que ver o que a palavra fala e tal, às vezes não está tão claro, né? E às vezes é uma situação, como posso falar, muito específica, né? E é por isso que eu queria estar compartilhando isso, né? Para que a gente possa trocar experiências e entender a profundidade realmente disso tudo. Então, primeiro que ele começa falando, né? Ó, e não vos conformeis com este mundo. Já começa por aqui, que a gente não pode ser uma pessoa conformada, modelada por este mundo. Então essa é a primeira ressalva que ele deixa aqui. Estou dando essa introdução, né? Não, porque assim, eu olhei muita coisa do grego aqui. E ele fala, essa palavra conformado é modelado. Então ele tá falando, não seja modelado por este mundo. Que nem o que a gente está vendo hoje no mundo? O medo, né? As pessoas impondo uma cultura de medo, né? A TV, que eu lembrei daí, né? Então, assim, não seja modelado pelo que o mundo fala. Não seja moldado pelo que o mundo fala. Não tome suas decisões com base no que o mundo fala. Esse é o primeiro ponto. E ele continua falando, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Achei interessante que a palavra do grego aqui para transformar é o de metamorfose. Quando a gente pensa em metamorfose, né? O cara está mudando, né? Uma fase mais evoluída. Então assim, se transforme, se evolua, renove a sua mente. Olha onde é que já começa falando, né? Renove a sua mente, o seu entendimento, o seu intelecto. Então, basicamente, mude a sua forma de pensar. Evolua a sua forma de pensar, vamos colocar dessa maneira, né?
Que daí ele fala, renova o vosso entendimento, para que, ou seja, a partir daí você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Fala, Ri, boa noite. Simone, tudo bem? Então, ó, Romanos 12, versículo 2, ele termina falando: a partir de você não ser moldado pelo mundo, e você renovando, transformando o seu entendimento, aí sim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a Ana Maria falou, estava estudando hoje esse texto. O interessante é, a gente precisa dessas premissas para que viva o resto, certo? Por isso que muitos não vivem. Por quê? Porque não muda a mente, né? Porque ela é guiada pela cultura da TV, do medo, do que o mundo está pregando. E é interessante que essa palavra aqui, experimenteis qual seja a boa, agradável, ele fala de você testar por implicação, aprovar. Ele fala de você experimentar mesmo, ser um teste mesmo, para você realmente aí viver aquilo que é o bom, aquilo que é o agradável, especialmente para Deus, né? E perfeito. O perfeito, ele tem a conotação de plenitude, né? De inteiro. Viveu tudo que Deus tem para você. Então, só por este versículo aqui, 2, nós já podemos ver que a gente não pode ser moldado na nossa mente. A gente tem que não pode ser moldado pelo mundo. A gente tem que transformar a nossa mente, uma metamorfose, e a gente tem que realmente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí sim a gente vai alcançar isso. Mas no versículo 1, ele fala assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aqui, ele fala, né, ó, apresentar o nosso corpo mesmo, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, é para a gente colocar o nosso corpo de maneira santa nesse mundo. É para a gente se sacrificar, se esforçar em prol das coisas. Que isso é agradável a Deus, entendeu? E isso tem que ser o nosso culto racional. O racional aqui é lógico. O racional, o com entendimento. Então esses dois versículos, Romanos 12, 1 e 2, eles estão falando basicamente, o seu corpo você tem que se esforçar, certo? Entregar como um sacrifício, se esforce de maneira santa e que agrade a Deus. E de maneira que você entenda isso. Esse é o culto racional. Você vai prestar isso de maneira com entendimento, com lógica. E aí a gente vai no outro versículo lá. Com isso você não se conforma com o mundo, com isso você muda o seu entendimento, para que aí você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que muitos não vivem, porque as pessoas não sacrificam no seu corpo, certo? Não se santificam no seu corpo, não se transformam na mente, não têm a cultura bíblica, mas eles estão sendo guiados pela cultura do quê? Da TV, da mídia e tudo mais. Aí nunca vai viver o bom, agradável e perfeito vontade de Deus, entendeu? Então as premissas são necessárias. Mas isso aqui foi só uma introdução para que vocês possam... Eu pus alguns tópicos aqui, uma meia dúzia que eu queria falar bem rapidinho para vocês. Para que vocês possam entender. Primeiro ponto. Abra sua Bíblia aí, ó, comigo. Em 1 Coríntios 10, 14. 1 Coríntios 10, 14. 1 Coríntios 10, 14 diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Certo? Que foi? Ó, irmãos, primeiro ponto para você discernir a vontade de Deus, depois dessa introdução. Se quiser, você pode anotar aí depois. Ó. Tá na Bíblia de maneira clara? Primeiro ponto é isso, certo?
A Bíblia é o livro de regra de fé e prática de todo cristão, certo? Então, assim, você está com alguma dúvida, qualquer área da sua vida, o que a Bíblia fala? Idolatria, 1 Coríntios 10, 14. Fugir da idolatria, fugir, desapareça, busque um escape de idolatria. Idolatria é tudo que a gente coloca no lugar de Deus. Então aqui não tem muito o que discutir de idolatria, certo? Esse é o exemplo que eu quero trazer. Tá claro, não é? Então, e esse é outro ponto que eu quero falar. Eu coloquei nos próximos exemplos. Irmão, não adianta nada a gente saber se a gente não pratica, né? Concorda? Porque hoje tem muitos crentes que às vezes não são idólatras de ter um santo na parede, uma imagem, mas são idólatras do filho, são idólatras de um bem, de um carro, de um... que mais? Falei. Coloca filho, coloca esposa, coloca o trabalho, coloca um bem acima de Deus. Isso é idolatria. E tá claro, fuja da idolatria. Então não adianta a gente só saber disso, a gente tem que fugir, tem que mudar. Então acabei de dar a introdução, muda a tua mente. Trabalho, de tudo. Então hoje, primeira coisa para você discernir, entender a vontade de Deus, identificar para não tomar a decisão errada. Tá na Bíblia? Tá. Então segue. Sem discussão, segue. Certo? Foge. Tá propenso para aquilo? Foge. Ah, eu sou um idólatra em cima do meu carro. Vende o carro. Some dele. Certo? Começa a tomar atitudes para fugir do mal. Né? Fugir da aparência do mal. Efésios 4 ou 5, 27 fala isso. Então, primeiro exemplo, tá na maneira clara? Tá, não tem discussão. Mas não adianta só saber, tem que obedecer. Certo? Segundo ponto. Aí, ó, volta 4 capítulos aí, ó. 1 Coríntios 6, versículo 12. Diz assim, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Segundo ponto importante para você entender a vontade de Deus e não cair em decisão errada. Às vezes não está na Bíblia de maneira clara, mas está por princípios, certo? Então assim, eu peguei aqui um exemplo. Vício. Um vício de droga, um vício de bebida, um vício de cigarro, um vício sei lá o quê, certo? Não está escrito na Bíblia, não fume maconha, né? Não está assim. Mas a Bíblia ela deixa versículos muito claros, olha, eu posso qualquer coisa, irmão. Ninguém me obriga a nada de falar não pode. Mas a pergunta é, me convém? Certo? Não me convém. Então, uma pessoa que quer entender de vício na Bíblia, não vai estar falando de maneira clara, mas ela está falando, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Então não convém. Até porque nesse mesmo capítulo, no versículo 19 e 20, diz assim, ó, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, as quais pertencem. Você viu a importância que ele fala aqui, ó, glorifique a Deus? As pessoas acham que é só no espírito, né? O que ele falou aqui? Glorifique a Deus no seu corpo, né? Versículos anteriores, ele está falando de prostituição, aquele que... Ah, mas sexo antes do casamento está escrito na Bíblia? Não. Mas está falando de práticas sexuais fora da bênção do casamento. Princípios. Deus não se agrada. Então, a gente tem que compreender que, assim,
Às vezes não vai estar de maneira clara, mas às vezes vai estar por princípios, certo? Então não se prostitua, não faça sexo antes do casamento, não seja uma pessoa viciada, largue a bebida, largue o cigarro. Isso não te convém. Deus não se agrada. Você que faz essas coisas, você não está glorificando a Deus no seu corpo. Certo? Simples. Tanto é que Jesus fala lá em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se a pessoa está viciada num negócio, de fato, Cristo libertou ou não libertou a vida da pessoa? Ainda não libertou, a pessoa não deu vazão para que ele pudesse fazer essas coisas. Né? Então, irmãos, a gente tem que entender essas questões. Por isso que tem ministérios específicos, como o Ágape, que eles ajudam e trabalham nisso, né? Para tirar a pessoa da escravidão, que é difícil em alguns casos. Mas o ponto é, tem possibilidade de mudar. As pessoas têm essa possibilidade. Então, primeiro ponto para não errar, está claro na Bíblia? Então não tem discussão. 2, está na Bíblia por princípio? Segue também. Certo? Isso aqui, irmão, isso aqui é o beabá do cristão, certo? É ele ler a Bíblia e entender dessas coisas, certo? Agora, tem coisas que às vezes não vão estar escritas na Bíblia. Ah, eu faço medicina ou faço teologia? Não vai estar na Bíblia, né? Esse tipo de situação. Estou dando um exemplo aqui, né? Então você vai precisar trabalhar um pouco mais nessas coisas. E como que a gente pode trabalhar? Eu vou dar mais 2 exemplos aqui. Abra sua Bíblia aí comigo em Eclesiastes, no capítulo 8. Eclesiastes 8. No versículo 6. Eu vou ler o 5 e o 6, ó. Diz assim, ó. Eclesiastes 8, versículos 5 e 6. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Terceiro ponto importante, irmãos, para você discernir as coisas e não tomar as decisões erradas. Deus tem o tempo certo. Certo? Tem coisas ao seu devido tempo. Então não é que não é para você não viver essa promessa, mas tem um tempo, né? Tem um momento para que isso aconteça. Tem uma estação, um período. E é interessante que eu pesquisei algumas traduções e aqui, como que está na tua Bíblia, amor? Versículo 6. Tempo e um modo certo. Tempo e um modo também? Você não viu, né? Porque o correto não seria um tempo e um modo aqui. A palavra é tempo e a outra está relacionado a juízo, a julgamento, a sentença. Então, assim, eu coloquei essa observação porque, assim, para todas as coisas, Deus tem uma decisão, né? Tem uma sentença, um juízo, um tempo determinado. E é isso que a gente precisa entender. Deus tem uma decisão para cada tempo da nossa vida, certo? Por isso que Deus tem esse tempo, né? Tem pessoas querendo entrar, eu não sei. Está falando aqui, tem irmãos que não conseguem entrar, pode ajustar? Eu não tenho nada para fazer aqui, viu? Eu entrei como eu sempre entrei. Vocês não conseguem pegar esse link e repassar para eles?
Marta, eu te mandei o link, ó. Eu pus para te convidar. Repassa para as outras pessoas isso aí, vê se eles conseguem. Então, ó, Deus tem um tempo. E Ele tem uma decisão por trás desse tempo. Não é para ser agora, é para ser mais tarde. E a gente tem que compreender isso de maneira muito significativa. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas elas não estão preparadas para viver aquilo naquele momento. E elas podem, vamos dizer assim, arruinar o plano de Deus na sua vida. Então o tempo, irmão, as pessoas às vezes são muito imediatistas, ansiosas, né? Mas elas têm que entender que para entender o plano de Deus e não tomar a decisão errada, precisa entender que Deus tem o seu tempo. Que não é por acaso que em Eclesiastes 3 capítulos, 3 folhas antes aqui, no capítulo 3, Deus fala que tem o quê? Tem tempo de rir, mas tem tempo de chorar. Certo? Mas você está chorando e quer ficar rindo, e se esse é o tempo de chorar? Né? A Bíblia fala, em Eclesiastes 3, há tempo de se abraçar e há tempo de se afastar de se abraçar. Hoje nós estamos num tempo de se afastar de se abraçar, certo? Então tem que respeitar o tempo, porque tem uma decisão por trás disso tudo. Deus está no controle de tudo. E a gente tem que entender que esse é o momento. Tem momento de luta, tem momento de paz. Então Eclesiastes 3, ele fala muito claramente disso. Né? Então, irmãos, compreenda. Compreenda para discernir as coisas. Coloca na sua oração, fala, Senhor, eu estou indeciso com relação a isso. É para eu viver isso agora? Não é para eu viver isso agora? Né? Abraão, quando Deus chamou lá em Gênesis 12, falou, ó, você vai ser pai de muitas nações. Passou muitos anos e nada. Ele virou e falou, vai ser o meu herdeiro Damasceno Eliezer. Aí Deus aparece e falou assim, olha para o céu. Olhou? Vai ser assim a sua descendência. Caminhou, depois teve filho, depois que veio. Mas será que Isaac era para nascer quando Deus chamou ele? Não era. Até porque Deus fala, tem um tempo da iniquidade para se cumprir naquela circunstância. Então, o que eu estou querendo dizer, irmãos? Grava isso, olha. Deus tem promessas para todo mundo, para mim, para você também. Tudo ao seu tempo, certo? Então não seja imediatista, não seja realmente uma pessoa ansiosa. Não precipite o plano de Deus sobre a sua vida. Tente andar em fase com Deus, né? Em linha. Deus tem o seu próprio calendário, não vou falar disso, mas a maioria aí já sabe. Deus tem o seu calendário, anda em linha com o que Deus fala, né? Com o que Deus deseja. Olha que interessante tudo isso que a gente está vivendo, irmãos. Né? Eu estou lembrando aqui, não anotei, mas aquilo que eu falei agora para vocês, desse profeta que ele falou, né? Deus aceitou o jejum que o povo fez. E o povo fez um clamor, um jejum em que período? Da Páscoa. Páscoa é um período, um tempo em que Deus escuta e desce. Olha que tremendo, né? Então a gente tem que começar a entender tempos. E isso, irmão, pode ser até meio complicado para alguns de vocês, mas procura ajuda, me chama no particular, entenda que Deus direciona todas as coisas na nossa vida. Amém? Então a gente falou de palavra estando muito clara. Segundo, palavra por princípios. Terceiro, nós falamos que Deus tem o tempo certo, todas as coisas. Quarto, Provérbios 11, diz assim, ó, Provérbios 11, 14. Vou ler aqui, ó. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Na multidão de conselhos há segurança. Mas olha o que fala a primeira parte desse versículo. Não tendo sábia direção, o povo cai. E esse povo cai na Bíblia está falando de cair, de ser morto em batalha, de realmente se render. Ou seja, uma coisa assim,
de batalha mesmo que ele estava para conquistar e ele perde. Não havendo o quê? Uma sábia direção. Olha que importante isso, irmão. Olha que importante isso. Por isso a necessidade de se escutar conselheiros sábios. Não é de qualquer conselho. Pessoas sábias. E a segunda parte desse versículo fala, né? Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Eu vou te falar qual que é a melhor tradução disso. Não é na multidão de conselheiros, seria os rabinos conselheiros. Rabino é um cara que conhece a palavra de Deus? Conhece demais. Então o que ele está querendo dizer aqui? Para a gente se aconselhar com que pessoa? Com quem conhece a palavra de Deus, né? Rabinos conselheiros, e não é a segurança, é a salvação, redenção, vitória. Então presta atenção como muda o contexto aqui, ó. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Não, é na multidão de rabinos. Você vai encontrar a sua salvação, a sua redenção, a sua vitória. Muito mais forte, não é? E é exatamente isso que Deus deseja, irmãos. Porque eu vou falar uma coisa para vocês com tristeza, irmãos. Muitas pessoas buscam conselhos em pessoas erradas. E aí acaba, na multidão de conselho, eu vou pedir conselho, não é para qualquer um. É para quem conhece a Bíblia, é para quem domina esse negócio aqui, ó. Para te dar uma direção de acordo com a vontade de Deus, para você ter salvação, para você ter vitória. É isso que é extremamente importante. Não é para qualquer um. É para quem conhece a palavra. É para quem você vai estar expondo a sua dúvida. E ele vai lembrar de um versículo bíblico e vai falar, olha, a Bíblia fala isso. Ah não, vou pedir conselho para fulana, para o ciclano, para não sei o quê. Irmão, aí vira zona. Salmo 1, versículo 1, diz assim, né? Bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. As pessoas buscando, você vê, ó, conselho de quem? De ímpio. Ah, mas o cara conhece a tecnologia no meu trabalho, eu não posso pedir um conselho para ele? Lógico que pode. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Uma decisão para a sua vida, né? Para mudar a sua história. É óbvio que a gente pode pedir conselho para as pessoas que são experientes em áreas, mas eu estou falando de maneira macro, coisas que são importantes para decisões na sua vida. Você não pode perguntar para um ímpio, certo? Tá brigando com a esposa, você vai perguntar para um ímpio e fala, larga a tua esposa, velho. Vamos para balada. É ou não é? Ele vai falar, ora e jejua. Não vai falar um negócio desse. Então a gente tem que entender. Naquele mesmo salmo fala, não se detém no caminho dos pecadores. O cara fica sempre em quê? Detido, ó, na sedução, né? Pelos pecadores, pelas coisas erradas. E ela termina falando, não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é escarnecedor? Zombador. Zombador, aquele que ridiculariza, né, as coisas de Deus. E é mais sério ainda, essa palavra no hebraico é do mesmo nome de um demônio no folclore judaico. Entendeu? Então estou fazendo as conexões assim de zombaria, de, né, ridicularizar, escarnecer. Isso aí não é muito, né, com as coisas do Senhor, tô falando, né? É demoníaco mesmo no negócio. Então, irmão, se você quer ter decisões corretas, você precisa buscar ter vitórias nas suas decisões. Você quer ter vitória nas suas decisões, você não quer cair morto, você tem que buscar conselhos de pessoas que conhecem a Bíblia. Ponto. Acabou. Sem o conhecimento da palavra, irmão, o negócio fica complicado. E aí, ó,
Vou falar mais uma coisa. Não basta só a pessoa se aconselhar. A pessoa tem que seguir. Né? Quantas pessoas a gente não deu direção e não seguiram? Não adianta, tem que seguir. Pastor, está saindo essa imagem do meu celular. Será que o problema é no meu telefone? Olha, pessoal, eu não sei. Eu entrei da mesma maneira aqui hoje, viu? Tô até vendo que entrou poucas pessoas hoje aqui, estão tendo problema. Desculpa, depois eu vou jogar lá no grupo. Amém? Mas, continuando. Mesmo assim, às vezes as pessoas podem ter dúvida, certo? Seguiu a palavra por princípios, entendendo a questão do tempo, ou, como eu acabei de falar aqui, né, buscando conselhos com pessoas corretas. Aí eu tenho o meu top 3. Meu top 3 de tomadas de decisões, né? Vamos colocar assim. Primeiro, abra sua Bíblia aí em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículo... Juízes 6, 16. Presta atenção. Presta atenção, ó. E o Senhor lhe disse: porque eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, me dá um sinal de que és tu que fala comigo. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Versículo 20. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e o bolos asmos e põe-nos sobre a penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Jeová, que eu vi a tua face. Porém o Senhor disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Irmãos, quinto ponto, que eu acho que aí começa para decisões muito específicas. Peça e enxergue os sinais de Deus. Certo? Peça e enxergue sinais. Ore, jejue, busque a vida espiritual mais profunda e peça sinais diante do Senhor. Aqui Manassés, da tribo de Manassés, Gideão, Deus tinha falado com ele que, homem forte, corajoso, você é o cara. E ele falou: não, eu não sou não. E ele, por ser o menor, ficou com medo. E aí ele virou diante de Deus e falou: se isso aí é para mim, eu quero um sinal. E aí ele falou: então tá bom. Aí ele falou: então eu vou preparar a minha oferta e vou trazer. No que trouxe, o anjo tocou com o cajado, pegou fogo. Ele falou: eu falei com Deus mesmo. Era o sinal, né? E aí ele entendeu que isso era o sim de Deus. Se bem que Gideão, ele foi, toda hora ele pedia sinal diante de Deus, Parece uns crentes aí, Eu e tantos outros aí. Você olha lá no versículo 36 a 38, ele pediu de novo um sinal de Deus. No versículo 39 e 40, ele pediu de novo um sinal de Deus. Ele até falou no 39. E disse Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, se eu ainda te pedir mais uma vez. Mas enfim, irmão, Deus fala. Deus responde, Ele nos ama. Ele quer nos mostrar as coisas, certo? Então, esse daqui é um sinal muito forte, irmão. Que é um dos que eu mais faço. É você orar, entrar em consagração, jejum, oração, e você pedir respostas para Deus, com sinais claros. Irmãos, quantas e quantas vezes não fiz oração e jejum pedindo resposta? Fala aí, irmão. O próprio profeta Joel fez uma oração e jejum de 80 dias. Nos últimos 3 dias eu encontrei ele na internet, você não me fale como. Mas quando eu encontrei ele, comecei a ver o culto dele, você lembra, irmão? Estava sentado aqui. Eu não conseguia me conter no meu espírito. Falei,
era essa a resposta que eu estava precisando, né? E está aí até hoje. Então, peça uma direção de Deus, um sinal para Deus. Mas entenda que Deus fala sim e Deus fala não também. Certo? Porque se o sinal não vir, pode ser que seja um não. E aí você vai ter que entender que é um não e obedecer também, né? E eu vejo muitas pessoas pedindo sinal, e eu vejo que em muitas Deus responde, mas as pessoas novamente não querem, né? Não aceitam. Mas a gente tem que realmente ser obediente à direção de Deus, irmãos, em todos os sentidos. Então, cuidado para que você não sofra por algo que Deus já disse para você e você não quis, né? Vocês perceberam que em todos os tópicos eu estou falando que Deus ele fala, ele responde. Onde está a grande dificuldade? Em obedecer, né? A grande dificuldade das pessoas é obedecer. É preguiça, é medo, é temor, ou não é a vontade dela, ou fez que não ouviu. Mas Deus fala, irmão. Deus responde, né? Sexto lugar, penúltimo aqui, ó, meu top 2 aqui, irmãos. Abra essa Bíblia aí, ó, Mateus, abre esse versículo, perdão. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Diz assim: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Irmão, sexto lugar, e esse é um dos principais. Siga o propósito de Deus na sua vida e não as suas emoções. Esse as pessoas não conhecem. Porque esse aqui é muito interessante, irmãos. Muitas vezes Deus vai te direcionar para um caminho e às vezes esse caminho vai ser um caminho desafiador na vida da pessoa. Certo? Um caminho onde ela vai ter que se desprender demais. E é natural, quando a gente passa por situações assim, que a gente coloca a nossa vontade acima dessa direção, né? Jesus aqui, ele estava no Getsemane e estava doendo no corpo, estava doendo na alma. O caminho mais fácil para ele era o quê? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Eu falei em outras palavras, Senhor, eu não quero fazer essa vontade, eu quero fazer a minha, está doendo, eu quero fazer a minha, eu quero ir para um lugar mais tranquilo, certo? Mas aí que vem a tirada, o X da questão que as pessoas às vezes não entendem, e isso, por isso que eu coloquei em segundo lugar, que para mim é o top 2 de principais para tomar a decisão. Jesus nasceu, abriu mão desse trono no céu, veio e nasceu da Virgem Maria. Com qual propósito nessa terra? Qual? De ir para a cruz. Certo? E aqui ele está falando, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava falando o quê? Olha, Senhor, está doendo, eu quero fazer a minha vontade. Mas do outro lado está o propósito do Senhor para a minha vida. Não é? E ele falou, então que seja feita a tua vontade. Está doendo, está difícil, estou sentindo no corpo, estou sentindo na minha alma, estou chorando, mas eu não quero a minha vontade. Eu quero fazer a sua. Eu quero fazer o seu propósito para a minha vida. Irmão, quando a pessoa ela entende isso, fala aí, amor. Ela vê o tamanho do gigante, ela vê o tamanho da cruz, ela vê o tamanho da dificuldade, mas quando ela enxerga, fala assim, cara, isso aqui está escarrado, que é a vontade de Deus para minha vida, né? Meu, ela tem que ir para cima. É ou não é? Ela tem que ir.
Senão vai fazer o quê, irmão? Vai voltar para trás? O grande problema das pessoas é o quê, irmãos? Elas colocam os sentimentos acima dos propósitos de Deus, né? Da vontade de Deus. A vontade da pessoa acima da vontade de Deus. Os sentimentos da pessoa acima dos propósitos de Deus para a vida dela. E aí, irmão, aí que a vida vira uma bagunça, né? Aí é que não vai ter realização mesmo. Se o propósito de Deus era a cruz para Cristo, segue. E foi isso que ele falou. Tá doendo, mas eu quero a tua vontade acima da minha. E é assim que a gente tem que fazer. Tá doendo, Senhor, mas eu quero a sua vontade acima da minha. É dessa maneira que a gente tem que entender. E muitos tomam decisões erradas por quê? Porque não conhecem o propósito de Deus na vida delas, né? A gente estava falando aí agora à tarde, eu e a Dani, do quanto é difícil. Estou dando graças a Deus que eu estou acabando aí o último semestre da faculdade, né? Mas foi fácil? Mano? Fala aí, a pessoa que mais sabe é a minha esposa aqui, ó. Foi fácil? Mas eu entendi que esse é um propósito de Deus para a minha vida. Pô, mas eu trabalho já 8 horas por dia, tenho um devocional de 1 hora, tenho esposa, tenho filhos, tenho casa, tenho vida, tenho uma igreja, pastoreia, ensina, prega, vai fazer faculdade ainda. Faz parte do propósito de Deus. Eu vou pagar esse preço. Não é? Confesso, irmão, que no último ano, desde o segundo semestre do ano passado, eu estou acabado, né, irmão? Que se não faltasse 1 ano, talvez eu ia trancar, porque eu estou esgotado. Mas eu estou continuando porque eu sei que é um propósito de Deus para a minha vida. E eu sei que muito do que eu aprendo lá e eu trago nas pregações, nos ensinos, edificam a vida das pessoas, certo? E se isso é um propósito para mim, que Deus tem para a minha vida, eu tenho que seguir. Então que você pegue isso de exemplo. Que você não faça mais a sua vontade e siga as suas emoções e seus sentimentos, mas que você coloque a vontade de Deus acima de tudo. Amém? Tá claro? E o último, irmão, que é o mais importante de todos para mim. Abra a sua Bíblia aí, ó, em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses 3. Colossenses 3, irmãos. A primeira parte do versículo diz aí, ó, 3 versículo 15, perdão. A paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Vou ler de novo. A paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Irmãos, a melhor tradução para isso aqui seria assim: a paz de Cristo arbitre, governe o seu coração. E a palavra no grego usada para coração, ela também usa pensamentos e sentimentos. Para que isso vocês foram chamados, convocados, como membros de um corpo, e sejam agradecidos. Irmão, esse para mim é o mais importante de tudo que eu falo para todas as pessoas, para que elas entendam isso. A paz de Cristo, ela reina, ela governa sobre o seu coração, seus sentimentos e pensamentos. Isso é a coisa mais importante de tudo. E por que eu estou te falando que é o mais importante de tudo? Porque muitas vezes as situações que a gente passa são totalmente ilógicas, certo? E você só vai para frente se você enxergar que Deus colocou paz no teu coração e falou, vai. Certo? É verdade isso. É a mais pura verdade. Sempre dou esse comentário aqui de quando eu comprei meu primeiro apartamento, eu não tinha dinheiro para pagar uma prestação, tinha que dar 80 mil, isso há 15 anos atrás. Eu virei e falei, Senhor, olha, eu ganho isso,
eu tenho isso guardado, isso. Falei, Senhor, eu não tenho como, mas qual é a tua vontade? Veio uma paz enorme no meu coração, falando assim, compra. Eu não tive dúvida. Falei com o gerente lá, ele, cara, como que é? 80 mil, tem que dar uma parcela de 10, a entrada, isso, o resto você financia com a gente. Falei, tá bom. Falou, então posso fazer o cheque aí, né, 2004, né? Eu falei, só tem um problema. O que? Ele falei, eu não tenho para te dar esse cheque. Foi, como você vai dar a entrada? Eu falei, eu não sei, cara. Eu só sei que Deus falou que é para eu comprar esse apartamento e eu vim falar com você. Você tá brincando? Eu falei, cara, eu nunca falei tão sério na vida. Ele falou, não vou conseguir vender para você. Eu falei, se você não consegue, eu quero falar com o seu gerente. E foi uma briguinha ali, irmão. Mas no final das contas, o gerente veio e ele parcelou a entrada para mim e eu comprei o bendito do apartamento. Mas se você olhar... Ricardo, eu lembro disso, lá em São Caetano. É isso mesmo, Ricardo. Se você lembrar, assim, irmão, a lógica não existia. Certo? Meu, é esse, pode comprar. Acabou, é assim, comigo, irmão. Se Deus falou, está falado, irmão. Eu não quero nem ver o que está por trás. Eu sei que Deus vai suprir todas as coisas. É assim que funciona. Certo? Aí. Mesmo? Quando Deus confirmou aqui para mim e a Dani casar, a nossa vida está mais virada do avesso do que sei lá o que, irmão. Não é, mano? Deus falou para mim, é ela. Deus falou para ela, é ele. Eu falei, então vamos. No meio dessa zona toda, essa luta toda, essa bagunça, foi. Não é, amor? É. Só para vocês saberem, quem quiser mandar uns presentinhos aí, semana que vem a gente faz 10 anos junto. Né, amor? É. 10 anos. Aí, ó. É assim que funciona, irmão. Se Deus está, ele vai funcionando. Irmão, depois o negócio foi virando, a grana foi aparecendo, o negócio foi caminhando. Eu e a Dani casamos, difícil no começo, o negócio foi fluindo. Hoje está cada vez melhor. Ana Maria perguntando. 21 de abril. 21 de abril. Né, amor? Fala aí, dá um berro aí. Irmão, se Deus falou é isso, mas todo mundo inteiro falando não. Se Deus falou é para lá, acabou, irmão. Você pode falar o que você quiser para mim. Eu não vou te escutar. Certo? A gente tem que ser mais assim, irmão. Tem ou não tem? Concorda comigo? É que nem judeu, irmão. Por que você faz isso? Ele falou, porque Deus falou e ponto. Certo? Está na Bíblia, ponto. Não tem discussão. Com Deus não se discute, se obedece. Entendeu? Então é assim que funciona, irmão. Né? Essa é a maneira mais gostosa de viver, irmão. Que aí todo mundo fala, meu, ele é louco, olha isso, e não sei o que. Aí no final os caras veem e falam, pô, não é que deu certo? Né, irmão? Poxa, mas olha onde eles estão agora. Olha isso. Né? Cara, estamos precisando de um milagre assim. Irmãos, é assim. Então você viu, irmão? Recapitulando rápido. A vontade de Deus, palavra. Maneira clara ou por princípios. É a primeira direção que você tem que ir. Terceiro e quarto. É o tempo de Deus correto? Sim ou não? Entenda. Quarto. Busque conselhos sábios. De quem conhece a Bíblia. Vai pedir para o fulano. Ele conhece a Bíblia? Conhece, amém. Não conhece? Então, irmão, muda. Procura o teu pastor, procura um pastor, procura alguém que conheça. E os 3 tops lá que eu falei da minha vida. Quinto lugar, pede sinal. Ora, jejua, se consagra, busca a Deus, pede um sinal. E se Deus falar, obedeça. E é só uma cutucadinha de leve aqui, irmão. Você viu que o sinal que Gideão pediu foi entregar a oferta, né? Tem gente que não gosta desse sinal, né? Ó, Senhor, eu vou dar um sinal, vou entregar um cordeiro de oferta aí, que nem ele entregou lá, né? Não, gente, Deus não fala dessa maneira para alguns, né? Mas na Bíblia está escrito, mas enfim. Pede um sinal.
se posiciona e escuta. Na vice-liderança, qual é o propósito de Deus na sua vida? Isso tem que ter muito claro. E aí você vê se as suas decisões estão te direcionando para lá ou não. Isso já mostra o exemplo de Jesus. E a principal, irmão, Colossenses 3,15 tem que estar na tua cabeça. A paz de Cristo seja o árbitro do seu coração. Seja quem governa o teu coração. E coração não é só coração sentimento. Coração e pensamento. Sentimentos, pensamentos. Tudo que envolve o seu poder de decisão. Irmão, se você seguir esses passos, você vai ter uma boa caminhada aí para errar cada vez menos na sua vida. É ou não é, amor? E eu estou te falando com experiência própria aí. Então siga isso. Amém? E viva de maneira que Deus se agrada. E não importa em qual instância Deus falar com você. Deus falou, irmão. Anota essa frase. Deus falou é ponto final. Não tem mais discussão, não tem vírgula. Não tem mais, não tem próximo parágrafo. É isso e acabou. Mesmo que o mundo inteiro falar contra você. Se Deus falou é para lá, irmão, quem me conhece mais de perto sabe. Vai ficar no vácuo. Vou ignorar. Porque se Deus falou e ninguém manda em mim. Irmão. Só Deus manda em mim. Amém? Não é verdade, irmão? Verdade. Amém, irmãos? Verdade. Vocês entenderam? Querem... Oi? Só Deus manda em mim. É isso aí, Zé. Já gostou dessa palavra, né? Você viu? Já traiu para ela, né? Ai, ai. Irmãos, vamos orar então em nome de Jesus e ó, nós vamos ceiar hoje aqui. Não sei se vocês se prepararam aí. Vamos orar? Vou consagrar aqui, irmãos. Consagrar aqui o pão e o vinho. Que você... Amém, Marta. É isso aí. Amém, Denise, Ricardo aí. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos, ó. Vamos orar aqui, consagrar este pão e este vinho diante do Senhor. Meu Pai eterno, em nome de Jesus, nós te louvamos, consagramos diante de Ti. E pedimos a Tua graça, a Tua direção sobre as nossas vidas. E te consagramos, Senhor, este pão e este cálice que simboliza o Teu corpo e o Teu sangue derramado naquela cruz por amor de nós. Senhor, muito obrigado, porque a Tua graça nos basta. Muito obrigado, Senhor, porque se não fosse o Teu sacrifício naquela cruz, nós já estaríamos mortos, destruídos, acabados. Mas a vida em Ti e contigo é a maior realização que uma pessoa pode ter. Então eu consagro diante de Ti, Senhor, este pão e este cálice, em todas as casas que estão ceando, e que o Senhor possa direcionar todas as coisas, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, que possamos ceiar e ter cada vez mais comunhão diante de Ti. Em nome de Jesus. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. É isso que a Bíblia diz. Que cada um possa confessar os seus pecados, buscar arrependimento, buscar uma vida cada vez mais genuína diante do Senhor, romper com as deformações da carne e realmente mudar a sua estrutura de vida em prol a agradar ao Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Pega aqui, amor. Amém, irmãos? Vamos comer o pão? Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Aleluia. Vamos
beber do cálice também em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Medite um pouco aí, irmão, na sua vida com Cristo. Fala que você o ama, que você o adora. Medita nas transformações que você tem que ter na sua vida, para que você possa agradar o teu Redentor que vive. Obrigado, meu Pai. Continua tocando, visitando a vida de cada um, Senhor. Que todos possam ter cada vez mais experiências profundas diante de Ti, Senhor, ó Deus. Nós Te louvamos e Te bendizemos, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, feche seus olhos também. Vou orar aqui pela... Hoje a gente entrega os nossos dízimos aqui, a gente tem esse costume. Dízimos, primícias, ofertas. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos os dízimos, as primícias, as ofertas, Senhor. Que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua bênção, da Tua proteção. Expressão de gratidão, de amor a Ti, Senhor. Por tudo que o Senhor tem nos dado, pela saúde, pela paz, pela graça, pelo nosso sustento, pela nossa casa, pelo nosso trabalho. Senhor, que todas as promessas advindas, Senhor, de dízimos, ofertas, primícias, recaiam sobre aqueles, Senhor, que têm uma vida e entregam com paz no coração diante de Ti. Que eles possam realmente ter experiências profundas contigo, Senhor. Nós oramos em concordância e ligamos todas as palavras proféticas, Senhor. Todas as promessas bíblicas aqui na terra está ligado no céu. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai eterno, eu peço que o Senhor possa, este culto possa chegar em inúmeras pessoas, dezenas, centenas, milhares. Porque eu sei, Senhor, que muitas pessoas têm dificuldade de discernir a Tua voz, de entender as Tuas vontades e são perdidas, roubadas. Que esta ministração possa chegar a muitos lugares, Senhor, e que Teu Espírito fale com cada um, para que os Seus filhos possam ter cada vez mais uma vida assertiva, correta, uma vida com o Senhor em paz, em tranquilidade. Ajude-nos, Pai, a discernir a Tua vontade, todos os sentidos. As pessoas que me procurarem e precisarem de ajuda, me chamem no particular, que procurem os seus pastores, pessoas que conheçam a palavra, que conheçam a Bíblia, que o Senhor possa responder os sinais que cada um esteja pedindo, que possam entender os tempos de todas as coisas, Senhor, se é o tempo apropriado para viverem isso agora. E, Senhor, dá o entendimento profético de cada propósito de vida para as pessoas, aquilo que é um motor da vida delas, o prazer maior, a realização suprema, para que elas possam discernir e não ser roubadas nas suas próprias vontades. E que a paz, Senhor, a paz que excede todo entendimento humano, a paz que tem que vir a governar o nosso coração, venha a nos direcionar para o sim do Senhor. Do mesma forma que a inquietação, a intranquilidade, o nervosismo no coração, no espírito, venha a ser o Teu não e possamos Te escutar dessa maneira, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, e nós Te agradecemos e Te bendizemos, porque só o Senhor é o nosso Deus, a razão suprema das nossas vidas. Nós Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, então, amém. Aí, Marta, Denise, Ricardo, Gilvânia, tá precisando de um milagre assim, que dia 21 de abril, 10 anos, hein, irmão? Foi só mamão com açúcar esses 10 anos, irmão. Coitado.
Se a salvação fosse por obras, a Daniela já estava na glória, irmão. E o que ela passou, glória a Deus. Mas o galardão dela é grande. Né, amor? Amém, irmãos? Um abraço. Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe. Compartilhem o vídeo. E que a graça do Senhor esteja sobre todos. Levanta as suas mãos. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a unção e o poder do Espírito Santo da promessa esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Vá para uma semana maravilhosa na presença do Senhor teu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Um beijo aí para todo mundo. Mãe, Ana Maria, Giovânia, Marta, Ricardo, Denise. Enfim, todas vocês compartilhem o vídeo. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz.